Olá! E a nossa história bíblica de hoje é sobre o Jonas, o profeta do Antigo Testamento. Então vamos à história. Jonas é engolido por um grande peixe. Um dia, o Senhor falou com um homem chamado Jonas e disse a ele que deveria ir para a cidade de Nínive pregar sobre Deus, porque o mal havia tomado conta daquele lugar. Porém, Jonas fugiu da presença do Senhor e não obedeceu. Entrou em um navio e foi para Tarsis, ao invés de ir para Nínive. Enquanto ele estava no navio, Deus fez soprar um vento muito forte, que se transformou em tempestade. Todos os marinheiros ficaram com medo, e logo Jonas percebeu que havia deixado Deus muito triste e por isso aquilo estava acontecendo. Pediu então para que os marinheiros jogassem ele ao mar e explicou que a tempestade pararia. Ao ser jogado no mar, Jonas foi engolido por um grande peixe. Ele ficou dentro do peixe durante 3 dias. A oração de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou a Deus. Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, e o que prometi cumprirei totalmente. E o Senhor deu ordem para que o peixe vomitasse Jonas. Então Deus novamente pediu para que Jonas fosse para Nínive. Diga a eles que se o povo não quiser ouvir da minha palavra, a cidade será destruída em 40 dias. Jonas obedece ao Senhor. Jonas obedeceu ao Senhor e anunciou na cidade de Nínive o que ele havia mandado. Quando o povo ouviu a palavra do Senhor, todos se arrependeram e começaram a adorar ao Senhor. Até o rei se arrependeu e pediu para que todos clamassem ao Senhor com suas forças para que não houvesse destruição. Deus ouviu o clamor do povo e não destruiu a cidade. Apesar de Jonas ter feito o que Deus havia mandado e o povo de Nínive ter se convertido, ele não gostou de Deus ter perdoado a cidade, pois não gostava deles. Para ele, eram todos maus. Ao sair da cidade, Jonas foi para um lugar para poder descansar. E Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para lhe dar sombra, e ele ficou muito feliz. Mas no dia seguinte, a planta havia secado e Jonas ficou triste. Então Deus falou para ele: Você teve pena dessa planta, embora não tenha podado nem tenha feito ela crescer. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas. Será que eu não deveria ter pena deles? Jonas percebeu que Deus ama as pessoas apesar de seus defeitos e que não deveria ficar mais ressentido com isso. Bom, essa aí é a história de Jonas, né? Mas é uma história assim que você percebe uma grande misericórdia da parte de Deus, né? Porém, o, o ressentimento de Jonas, ele é compreensível, né? Você consegue assim se colocar no lugar dele, né? Por que ele ficou com raiva de Deus ter perdoado a cidade de Nínive, né? Se você entender o contexto da história ali de Nínive, né, que era a capital da Assíria, um povo ali terrível que dominava ali o Oriente Médio, né? Você vai entender porque Jonas ficou com raiva, né? Também é uma história assim bem que você vê que a mão de Deus estava ali, né?
com Jonas mesmo, porque ele era um verdadeiro estranho chegando à cidade e falando que todo aquele povo ali ia ser destruído, que eles eram um bando de corruptos, de maus e tal. E você vê que nada aconteceu com ele, né? Pelo contrário, as pessoas ali acreditaram no que ele falou, né? Então isso era um sinal que Deus era com ele mesmo, né? Bom, então é isso aí, a história de Jonas. O Jonas, um dos profetas assim que eu acho mais legal, um dos profetas assim que eu gosto mais assim na Bíblia, né? Ele é um cara assim bem sincero, né? E acho que é por isso que eu admiro aí o Jonas, certo? Então é isso aí. Até a próxima história da Bíblia. Falou, Jonas.